Olá, boa noite, seja muito bem-vindo aqui na página do canal Falo Mesmo Brasil. Hoje à noite estou recebendo aqui Thiago Morastoni, candidato a deputado estadual. Boa noite, Thiaguinho. Boa noite, Pastor Neres, boa noite, Danilo, boa noite a todos. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês, participando desse momento, podendo debater um pouquinho a política da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado. Uma honra, obrigado pelo convite. Boa noite, Danilo. Boa noite, Pastor Neres. Mais uma noite, né? Mais uma noite, estamos aqui agora com o Thiago, o Thiago Morastoni. Maravilha. E para a gente poder começar aqui já assim, um início bem bacana aqui. Bom, Thiaguinho tem muito o que apresentar ele, pois é conhecido igual nós de R$1 na cidade de Itajaí, né, Thiaguinho? Mas para as outras cidades e aquelas pessoas que chegaram aqui agora em Itajaí e não conhecem Thiago Morastoni, quem é Thiago Morastoni? De onde surgiu? Conta a sua história e se apresenta, fica à vontade. Então vamos lá. Eu sou Thiago Morastoni, né? Sou natural de Itajaí, filho de Volney Morastoni, Náusica Morastoni. Meu pai é o prefeito municipal de Itajaí, tem a sua história, a sua vida aqui na medicina, na política da cidade, foi vereador, foi prefeito, deputado, presidente da Assembleia, governador do estado. Minha mãe sempre atuante muito na área da saúde pública no município. Eu sou casado com a Marina, pai da Maria Antônia, tenho 40 anos de idade, sou advogado formado em Direito aqui pela Univale, pela nossa universidade, especialista em Direito Tributário, em Direito Constitucional, tenho MBA em Administração Pública e Gestão de Cidades e sou mestre em Gestão de Políticas Públicas e em Gestão Ambiental. Sou vereador no 3º mandato aqui no município e fui secretário de Desenvolvimento Econômico ao longo dos últimos anos, trabalhando aqui especialmente pela geração de emprego, renda para a nossa comunidade. Em resumo, acho que essa é a minha história. Bacana, Thiago. Muito interessante. Apresentação feita. Thiago tem uma história boa, né, Thiago, assim, na política. É o terceiro mandato, não é isso, Thiago? É isso, Danilo. 3º mandato consecutivo de vereador. Fui eleito a primeira vez em 2012, assumi em 1º de janeiro de 2013 e desde então fui reeleito em 2016 e reeleito para o 3º mandato em 2020. Maravilha, Thiago. Mas recentemente, Thiago, você estava no administrativo da cidade, né? Recentemente, né? Eu fiquei os últimos anos, passei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Essa é uma área que há muito tempo eu venho atuando, especialmente objetivando criar um ambiente de negócios mais favorável dentro da cidade. Quando eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Pastor Neres, a gente tinha um tempo médio de abertura de empresa em Itajaí de 2 meses. Aquilo para mim era algo que me incomodava, porque eu digo que o dinheiro não tem âncora, trazendo para a nossa realidade de uma cidade portuária. Então, se a gente tem um ambiente de negócios difícil aqui, o investidor migra o seu investimento para outros lugares onde ele tem uma condição melhor de investimento. E assim foi feito durante esse período que eu estive na administração, tendo a oportunidade de liderar uma equipe que eu sou muito grato, porque uma equipe pequena, enxuta, mas uma equipe muito comprometida, eficiente, dialogando constantemente com a iniciativa privada, com a associação empresarial, CDL, Sindilojas, com sindicatos de empregadores, de trabalhadores, buscando compreender aonde que estavam os gargalos da cidade que criavam dificuldades econômicas e trabalhando para desburocratizar, facilitar, trazendo a tecnologia e a inovação como uma aliada da transformação da cidade. Então a gente conseguiu reduzir o tempo médio de abertura de uma empresa, por exemplo, de 2 meses para menos de 2 dias hoje, são algumas horas. Tudo isso com um trabalho bastante ativo, como eu falei, utilizando primeiro muito o ouvido, ouvindo quem está
no dia a dia do empreendedorismo da cidade, compreendendo onde que estavam ali as dificuldades, e trabalhando em cima da legislação, em cima dos mecanismos para poder criar um ambiente melhor. Como eu falei, utilizando muito a tecnologia e a inovação como um aliado da transformação da cidade, e nós conseguimos, durante esse período, resultados muito significativos. Aí a cidade bateu recordes em abertura de empresas, em geração de empregos. Durante o ano de 2019, por exemplo, nós somos a 14ª cidade do Brasil que mais gerou emprego com carteira assinada. No ano passado, em 2021, nós batemos o recorde histórico de geração de empregos. Foram mais de 9.150 empregos formais. Então, tudo isso fruto de um trabalho muito comprometido, não só meu, mas de toda a equipe e, acima de tudo, de uma construção de uma relação harmônica, transparente e positiva com a sociedade civil organizada, o setor empresarial e o setor de trabalhadores, sempre compreendendo onde que estavam os gargalos para a gente poder agir e trabalhar no sentido de facilitar o ambiente de negócios. Maravilha. E, acima de tudo, ter o objetivo final de gerar emprego. Maravilha, isso é muito importante. Ô Tiago, aqui eu sei que a vida do Danilo falar ali, mas rapidamente, Danilo, quero falar aqui que a página e o canal Fala Mesmo Brasil, aqui é um quadro, podcast Papo Reto com o Pastor Neres e Danilo Cruz, mas qual é o nosso objetivo? O meu objetivo e o objetivo do Danilo. Aqui é simplesmente assim, sabe, Tiago? É mostrar para as pessoas quem de fato é o candidato, quem de fato é o Tiago, ou quem de fato é os outros que aqui passaram. Por quê? O que acontece? Eu até estava falando ontem, depois da gravação, estava conversando com o Danilo sobre isso. As pessoas, através das redes sociais, conhecem mais ou menos por cima aquilo que as outras pessoas querem mostrar quem é o Tiago Morastone. Uhum. Aí muitos faz fake, muitos falam isso, não estou te defendendo, até porque é você que é o advogado, então eu estou fora desse negócio aí, mas as pessoas querem mostrar uma pessoa para outra, então ela faz um vídeo, comenta, faz uma foto hoje em dia e manda, e às vezes pega mal. Então, aqui de verdade, o nosso papel, o meu papel de comunicador e do Danilo, que está começando agora, já está começando muito bem, já de parabéns, Danilo, é justamente isso, é levar para você quem de fato é o candidato A, B, no caso do Tiago Morastone. Fica à vontade, viu, Danilo? Pois o que a gente tem observado, Tiago, é que o Tiago ele trabalha ali ele trabalha um pouco quietinho, né, Tiago, assim, mas é que ele levanta essa bandeira ali do empreendedorismo, né, Tiago? Isso mesmo. Por trazer algumas empresas renomadas aqui na cidade, é o que eu tenho estudado sobre o irmão. Obrigado, meu né? E, pastor, eu estou desde 2006 nessa cidade em pleno desenvolvimento, Tiago. Uhum. Hoje não tem trabalho. No balcão de emprego atingiu 1.000 vagas de emprego. A média que a gente tem todo mês gira em torno de 1.200 vagas. O nosso grande desafio é preencher essas vagas. Então, um dos principais motivos que eu utilizei de trabalho, Danilo, durante o período que tive à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi entender por que a gente tem tanta vaga de emprego sobrando quando a gente sabe que existem pessoas precisando de emprego. Então, identificar o que o mercado estava oferecendo, onde que as pessoas tinham a sua qualificação e trabalhar junto com a FEAP, por exemplo, que é a nossa fundação profissionalizante, no preparo, no aperfeiçoamento das pessoas para ocuparem essas vagas de trabalho. Um exemplo que para mim é muito simbólico, sabe, é o da costureira. Me chamava a atenção que sempre tinham muitas vagas de costureira em aberto. E costureira é uma profissão, poxa, tão comum, né? Minha avó era costureira, meu avô era alfaiate. Eu digo, mas como é que a gente não tem as pessoas preenchendo essas vagas? E aí nós fomos identificar que as máquinas de costura, elas mudaram, elas são outras. Então você precisa qualificar, às vezes, aquela pessoa, a costureira, que já tem uma pré-qualificação num tipo de equipamento, em outro tipo de equipamento mais moderno, e ela, dessa maneira, acabar ocupando essas vagas de trabalho. Então, a oferta de emprego e a qualificação profissional são duas coisas que precisam caminhar para e passo, uma no lado da outra, para que a gente consiga ter a comunidade se qualificando naquilo que o mercado está oferecendo e podendo, dessa maneira, ocupar as vagas de trabalho e, com isso, levar
o sustento para dentro de casa através do emprego. É uma área que cresce lá de Brusque, né? Bastante. Olha, Brusque é uma cidade de referência da costura. Sim, né? Brusque é um dos principais polos têxteis que nós temos, não só no estado, mas em todo o Brasil. Além de Brusque, há uma grande demanda por todo o nosso entorno. Tanto para cá, para Itajaí, com instalação de grandes empresas dentro dessa área têxtil, quanto Guabiruba, Jaraguá, cidades próximas aqui desse nosso entorno que carregam essa mesma característica. E para isso, né, que a qualificação realmente é importante, né? É importantíssimo. É importante. Então são coisas assim que entre outras coisas, já que a gente vem estudado assim, né, observado o trabalho ali de quem realmente veio para somar, né? Porque política é coisa séria. Política não né, por exemplo, assim, agora temos a oportunidade de colocar lá em Brasília pessoas competentes que tragam recursos aqui para nossa cidade. E as pessoas ainda não sabem. Danilo, você sabe que eu falo que esse é um desafio nosso, Pastor Neres, porque Itajaí, e não só Itajaí, a nossa região toda, esses 11 municípios que compõem a ANFRE, são municípios que têm se desenvolvido muito, que têm crescido muito, em todos os sentidos. Crescido a população, crescido a economia, crescido as oportunidades. Itajaí é hoje a segunda maior economia de Santa Catarina, é a 34ª maior economia do Brasil. É uma cidade que tem referências da sua estrutura econômica muito fortes. Atividade portuária, atividade pesqueira, a construção naval, a construção civil, o setor logístico, o turismo, são tantas. Agora, falta representatividade política. Uma cidade tão grande e uma região que se desenvolve tanto, mas que tem, sabe, Pastor Neres, que esses 11 municípios, né, tem 20,4% do total de votos de Santa Catarina. Ou seja, 1 em cada 5 votos dos catarinenses está nesses 11 municípios. E é a região com maior número de eleitores e a região menos representada. Então a gente tem um desafio nosso, que é da nossa comunidade, não só de Itajaí, mas da comunidade regional, de fortalecer a representatividade política e, através do fortalecimento da representatividade política, trazer para cá, para a região, mais recursos, investimentos, obras, emendas parlamentares, tudo aquilo que é papel de um deputado estadual, de um deputado federal, além da fiscalização e da legislação, que são as suas atividades inerentes ao Poder Legislativo. Maravilha, isso é muito importante, mas o Danilo tem batido numa tecla aqui, das pessoas aqui. Vamos falar aqui da ANFRE aqui, né? Onde atinge os 11 municípios, como você falou, Tiago. Mas principalmente na cidade de Itajaí, ser consciente na hora de votar. Por quê? Porque Itajaí, eu não quero ser hipócrita, mas Itajaí, ela sustenta, na verdade, a parte financeira de Santa Catarina quase toda. Nós sabemos que tem cidade que não é produtiva aqui em Santa Catarina, como todo o estado tem. Tá? Mas Itajaí, ela colabora muito na parte financeira do estado. É da onde é mais arrecadado, mas não tem retorno o suficiente. Como foi falado aqui, a cada R$100, pode voltar R$1, R$2 para a cidade, o que não é o suficiente. Por quê? Porque o que era para retornar aqui, tem alguém que representa lá em Chapecó, lá em Joinville, lá em outros lugares, e termina levando um pouquinho a mais para lá. Itajaí tem sido deixado de lado. Na verdade, tem 36 anos que já não tem um representante da cidade. Estou correto? Isso, 36 anos sem um deputado federal, genuíno, legítimo, né, daqui da terra. Há 12 anos sem um deputado estadual, verdadeiramente de Itajaí. Então, é muito tempo para uma cidade tão grande, tão pujante, sem ter a sua representatividade política. Né? Precisa, né, Danilo? O Neres, eu não está escondido, está lá no meu Facebook, Instagram, que hoje eu faço parte da administração. Tiago, às vezes é difícil você ouvir uma mãe mandar uma mensagem para você chorando, né? Chorando por conta de um assunto que talvez o município ele faz com que dê certo a situação dela ali,
o filho dela está quase morrendo, se definhando e tudo, e a gente vai lá e batalha, mas o principal a causa maior que a responsabilidade é do Estado. Sim. Eu digo pelos hospitais, né, Tiago? A prefeitura ajuda o Marieta, ajuda o Pequeno Anjali, mas as pessoas precisam entender a importância de se ter um deputado lá, Tiago, para trazer mais esses recursos para cá. Com certeza, Danilo. Vamos pegar o Hospital Marieta como um exemplo, né? O Hospital Marieta, ele é um hospital do Estado, ele é um dos maiores hospitais de Santa Catarina, mas acaba tendo uma dificuldade financeira muito grande, recebendo muito menos investimento do governo do Estado do que outros hospitais de outras regiões, exatamente porque essas regiões têm os seus representantes que na hora do cabo de guerra, digamos, de puxar o cobertor, que é curto, né, puxam para as regiões onde tem os seus deputados, os seus representantes. Com a graça de Deus, Itajaí é uma cidade de uma economia sólida e a prefeitura tem condições de colocar o recurso no Hospital Marieta, mesmo não sendo a obrigação do município, porque é um hospital do Estado, mas coloca, porque nós temos condições de fazê-lo e quem está ali sendo atendido é o itajaiense, além de todo o povo da região. Então, há esse compromisso de poder fazer. Agora, a representatividade política ela é fundamental para que a gente tenha o equilíbrio das coisas, que a gente tenha quem aqui defenda a nossa comunidade, a nossa região, como os deputados de outras regiões defendem as suas. Eu, particularmente, pastor Nery, sou um defensor muito claro do voto distrital. O voto distrital ele é uma grande maneira de a gente ter equilíbrio de representatividade em todas as regiões de um estado. Isso faz com que a gente tenha regiões verdadeiramente representadas e não crie desequilíbrios. Então, você pega hoje, por exemplo, regiões do estado que são extremamente bairristas, no sentido de votar nos seus candidatos, de eleger os seus representantes, elegem um grande número de representantes e depois acabam tendo um benefício na hora de dividir o bolo de recursos, de obras, de investimentos, de emendas parlamentares, que acabam migrando em maior parte para essas regiões que têm um número maior de representantes. Por isso que a gente tem uma missão, um dever de casa que é nosso, como comunidade, que é eleger gente nossa. E eu tenho falado por aí, sabe, Danilo, a gente tem vários candidatos de Itajaí, da região na rua, aquele que se não se identifica comigo, faz parte, esse é o processo democrático, mas que deixa o voto aqui, que eleja os nossos, que bote pessoas daqui, da terra, verdadeiramente comprometidas, que conheçam a nossa realidade, que estejam trancadas no mesmo congestionamento que a gente está, que frequentem o mesmo hospital que a gente usa. Essas pessoas daqui verdadeiras, verdadeiramente comprometidas, elas vão acabar buscando a solução daquele desafio, daquela demanda, daquele problema, com muito mais desenvoltura, porque está trabalhando especialmente pela sua comunidade, pela terra onde reside, onde a sua família está, e onde acaba naturalmente sendo também muito cobrada. Então, o político local, ele é cobrado, ele está no mesmo supermercado que a gente está, ele está na mesma padaria, na mesma praça, ele está frequentando os mesmos lugares que a comunidade. Então, ele é naturalmente mais cobrado e, por isso, a importância de a gente ter gente nossa, da nossa região, para nos representar. É isso aí, Tiago. Mas agora, Tiaguinho, uma pergunta que todo mundo quer saber. Prepara aí o coração, sei que você está preparado. Vou mandar uma leve, vou até pedir a moça que está ali no computador técnico para poder assumir o áudio e colocar o fone de ouvido aí, que eu vou tirar aqui para te ver como é que tá aí, tá bom? Porque eu tô ficando sem bateria aqui. Mas enfim, Tiago Morastone está apoiando para presidente quem? Eu vou ser mais diferente. Votaria em quem? Vai votar em quem? Pastor, você sabe que eu não tenho aberto, eu tenho meu voto decidido e eu não abro ele exatamente em respeito às pessoas, porque eu tenho apoio de pessoas que são Bolsonaro, são Lula, são outros candidatos, e eu acho que todos nós, cada um de nós brasileiros, conhece tão bem os candidatos a presidente da República, sabe em quem vai votar,
sabe em quem não vai votar. E o candidato, ele pediu, hoje ninguém vai votar no A, no B ou no C porque o Thiago pediu, ou porque o Danilo pediu, ou porque o pastor Neres pediu. As pessoas já estão conscientes de quem elas querem ou de quem elas não querem. É por isso que eu não tenho me manifestado em respeito às pessoas. E todos os dias nas minhas orações eu peço uma única coisa, que seja o resultado da eleição, qual for, a hora que acabar, que o governante eleito tenha paz para governar, para unir o país e para poder superar todos os desafios que a gente tem. O Brasil é um país abençoado por Deus, um país maravilhoso, que está passando por um momento muito difícil, de uma polarização política que ela é ruim para a gente. Né? Ela tem colocado família contra família, sabe? Então, o que eu peço é que cada pessoa, no íntimo da sua consciência, tenha muita luz, muita paz para definir quem é o seu candidato, de maneira livre, consciente, sem imposição, sem nenhum tipo de pressão. Eu, particularmente, tenho as minhas visões, meus pensamentos, e, como eu falei, eu não manifesto a esse respeito exatamente por respeito a cada pessoa que, no livre exercício da sua consciência política, tem o direito de fazer a sua escolha da melhor maneira possível. Maravilha, resposta maravilhosa. Justamente te digo mais uma coisa. Aquele que se coloca à disposição para ser um representante, como é o meu caso, a deputado estadual, ou os que são candidatos a deputado federal, tem que estar preparados para governar com quem quer que seja, o governador ou o presidente da República. Porque nós, como deputados, temos a missão de ir lá bater na porta do presidente, do governador e pedir por nós. O senhor falou uma coisa antes que é muito importante. Itajaí não é só uma cidade que contribui muito para o Estado, para o próprio país. No ano passado, em 2021, Itajaí foi a 12ª cidade que mais arrecadou para o governo federal em todo o nosso país. O Brasil tem quase 6 mil municípios. Itajaí foi número 12 em contribuição para o governo. Então, olha o tamanho da nossa contribuição para a formação do poder do caixa, do poder público, do governo federal, do governo do Estado. E a gente precisa de deputados que nos representem exatamente para ir lá bater na porta do governador, do presidente e dizer, olha, eu quero o retorno daquilo que a gente produz, daquilo que a gente entrega para o país. Isso é muito importante, nós falamos justamente sobre isso aqui. Antes de começar aqui, nos bastidores, o irmão Deni estava fazendo um questionamento aqui. E eu achei bacana a tua explicação, por quê? Porque às vezes o candidato a deputado, quem quer que seja, fala em quem ele vai votar para presidente, o cara já vai, às vezes, perde até a eleição por causa disso. E seria um bom representante. Pessoas que iriam votar em você, não vou votar, esse cara apoia o Ciro Gomes, ou a Marina, ou o Lula. Ou... Às vezes, você perde voto porque você falou. E o importante para nós aqui, de Itajaí, do estado de Santa Catarina, independentemente em quem o candidato a deputado ou Senado vai votar, é saber quem é a pessoa, se está bem ou não está bem preparada para poder ir ali para a Leste. É isso mesmo. O seu caso é a Leste. O meu caso é a Leste. E os outros para a DF. Mas, enfim, para a gente poder continuar aqui mais, eu tenho que agradecer aqui os meus apoiadores, porque eles estão assistindo ali. Até é bom que eu fale aqui um pouquinho, Thiago, sobre essa questão da postura do candidato, porque eu tive hoje conversando com um grupo. Pastor Nery, você vai perguntar? Eu falei, não, eu vou fazer pergunta retórica de coisas que eu já sei da resposta, mas eu vou fazer porque tem outras pessoas que querem saber qual é a resposta. E eu estou preparando aqui o seu coraçãozinho, porque eu tenho 2 bombas, eu tenho 2 dinamite, bom, com o pino puxado para colocar nas tuas mãos agora, mas enquanto isso, eu vou pedir você que está assistindo, os apoiadores do Thiago Morastone, são bastante que estão assistindo aí, eu vou pedir você que, por bondade, queira compartilhar essa live aqui para que possa chegar mais longe as pessoas estar conhecendo o candidato Thiago Morastone. Mas eu quero aqui desde já agradecer Yeshua Modas, modas infantis, feminino, masculino, adulto. Aí tem bolsa, tem tênis, boné, tem cintos, calça. É um lugar completo. Dá para te ir lá, Thiago, e fazer a tua compra ali, ó, da cabeça aos pés, como diz o dono lá, sabe? Dá para reformar Modas. Na rua Irineu Maria, número
893 no Espinheiros, em Itajaí. Maravilha, fica à vontade. 4799-680-0139, Yeshua Modas. Já que é preparado, eu vou deixar ele falar aqui. Fica à vontade. Então vamos lá, fazer a propaganda de todos os patrocinadores. O supermercado Sol, o lugar da sua economia, na rua Alexandre Dávila Batista, na Murta. O WhatsApp é 47-8834-0112. Tem mais aqui, tem um aqui que é importante também, tá aí, ó. Proteção veicular. Dirigir com tranquilidade pode ser mais barato do que você imagina, tá certo? É isso mesmo. A SC Clube, o Paulo César, 47-999-32-2782, SC Clube. Maravilha. E ó, vou falar uma coisa, proteção veicular, a partir de R$60 você já garante. É baratinho e é bom já correr e fazer logo essa proteção veicular, porque pode ter acidente, roubo, pode ter muita coisa, né? É isso daí, prevenção é sempre o melhor remédio, né? Maravilha, mas está preparado? Que lá vem a bomba que eu sei que você... Pode soltar. Então vamos lá. Tiago Morastoni, eu estou com um grupo de professores assistindo essa live e falou, se você não me perguntar essa pergunta aqui, quando você chegar amanhã aqui, não vamos lixar o senhor, pastor. Então eu tenho que mandar aqui. Eu gostei da sua postura na questão para presidente, então você vai sair muito bem nessa pergunta. Onde é que estava Tiago Morastoni quando a greve dos professores, segundo eles, eu estou fazendo pergunta de terceiro, e sindicatos também, foram lesados financeiramente? O nosso representante, o nosso fiscal, foi a pergunta, como vereador Tiago Morastoni, ele estava onde? Eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu não estava na Câmara. Então, começa por aí, eu estava numa atividade administrativa. Mas eu acompanhei todo o processo, toda a discussão. Acho que em grandes momentos a gente tem que ter o discernimento de entender o que é certo e o que é errado, nem tudo que reluz é ouro. Ora, quem não quer, quem em sã consciência não quer que um professor ganhe R$50 mil por mês, mas a gente tem condições de pagar? Então, são essas as coisas, tanto que a greve naquele momento foi judicializada, a justiça se manifestou, e a justiça foi feita, ou a justiça só é feita quando ela é a nosso favor. Então, aquele momento ali foi um momento onde houve um tensionamento, especialmente por parte do sindicato, o sindicato com uma postura absolutamente política partidária. Não é à toa, grande parte dos membros ali hoje são candidatos. E se manifestaram politicamente. Infelizmente, colocaram esses dirigentes sindicais, muitos professores sendo induzidos a erro, o que acabou fazendo com que a justiça se manifestasse em relação àquela greve pela sua ilegalidade, pelo desconto, coisa que nunca foi intenção de ninguém, muito pelo contrário, até porque eu acompanhei tanto prefeito, secretária e tanta gente falando, olha, essa greve é ilegal, não sigam com isso, a gente está vindo de uma pandemia, 2 anos sem aula, prejuízos extremos às crianças, aos adolescentes, à educação da população, vamos discutir isso no foro adequado. Mas foi um negócio forçado por dirigentes sindicais que têm posição política partidária, não é à toa, e repito, são candidatos esse ano à eleição, que induziram os professores a erro e que infelizmente acabaram criando um cenário tão ruim e tão triste para todo mundo, porque ninguém gostaria da maneira, da forma como tudo acabou acontecendo e se desenrolando. E eu vou falar uma coisa para ti aqui, viu, Tiago Morastoni. Eu não sou professor, eu sou professor de teologia, então uma aulinha, mas é coisa da igreja. E fui bastante procurado porque também sou uma pessoa pública, sou esposo de professora. E o que você acha, pastor Nésio, da situação aí, que não veio a parte A e era para vir? Falei, simples, se é eu, aqui quem está falando é um advogado, então ele entende da causa. E tem gente assistindo, se você explicar bem, eu vou votar nele. Falou assim, porque assim, as pessoas queriam saber onde é que você estava, eles queriam esse tipo de abraço. E vieram perguntar para mim, e eu falei assim, se é eu, pastor Neves, fosse um dos professores lesado financeiramente, como de fato parece que foi.
A prefeitura, dentro da lei, conseguiu mostrar que a prefeitura está certa. A administração, o executivo está certo. Então, beleza. Agora, quem não pode ficar com prejuízo é a categoria de professores. E quem foi, não é bajulando você não, mas quem foi que excitou os professores a ir para a greve? Então agora esse, né, que é o sindicato no caso, vai ter que, eu falei para minha esposa e para outros, vai ter que arcar com as consequências. Isso, o senhor está certo, pastor. Infelizmente, os professores, meu Deus, se existe uma categoria que é importantíssima à vida de todo mundo, é o professor. O professor vem antes do médico, vem antes do advogado, vem antes do engenheiro, vem antes de tudo. O professor, ele é o início de tudo. Todo mundo tem, e quem em sã consciência não quer um professor bem remunerado, fortalecido, aliás, Itajaí paga e paga muito bem o professor. Agora, quando você tem um dirigente sindical com posição política, partidária, muito clara, que está usando o professor como uma massa de manobra, induzindo ele a erro para poder ter benefício político daquilo, tem que se cobrar sim no sindicato. Existe responsabilidade, e a responsabilidade tem nome. São os dirigentes sindicais do Sindicato de Servidores Públicos de Itajaí. Devem ser cobrados pelos professores e devem ser cobrados, acima de tudo, pela população itajaiense, porque antes ainda do profissional vem o direito do cidadão. E a gente viu ali que crianças, adolescentes estavam sendo prejudicados porque professores estavam sendo induzidos a erro por malandros de sindicato que só querem ter benefício próprio. E podemos falar vários deles aqui. Tiago, só para deixar o Dani falar, mas Tiago, eu fui estratégico, não vou citar aqui até por ética, fui estrategista de um grupo, né, nação brasileira, fui estrategista há muito tempo. E o que eu falo aqui dentro de casa para muitos é o seguinte: até que dia o executivo tem para dar esse aumento? Porque isso é lei, eu estou falando de lei, eu não sou advogado. Então ele tem até o dia X. Então, por que eu vou começar então, uma greve antecipadamente? Eu não estou aqui jogando pau no sindicato, não. Eu estou falando a verdade. Perfeito. Porque muitos falam de história com a teoria, e eu é na prática. Para mim poder falar de alguma coisa, eu tenho que ter vivido aquilo ali. Entendeu? Eu não sou professor de história que gosta só de teoria, não. Mas enfim, o que eu vou falar aqui para ti, Dani, só para finalizar esse raciocínio aqui. Então, é o que eu falei e falo sempre. Que dia? É o dia 15 de junho, de julho, de maio, não quero saber. Então vamos esperar até lá, vocês, que eu não faço parte desse grupo, e nem sei se o presidente faz parte da categoria de professores. Eu não sei, isso eu não sei. Mas assim, se eu fizesse parte, eu ia dizer, não, vamos esperar até meia-noite do dia X. Porque às vezes ele pode, aliás, 23 horas e 59 minutos, beneficiar, fazer, e vocês já ficam criando picuinha antes, antecipado. Então, assim, o estrategista é simplesmente assim, dá o tiro certeiro. Nós temos uma bala para matar 3. No momento que eles apalheirar um com o outro, nós atiramos. É estrategista. Eu não estou falando de guerra, de armamento, não é isso. Então, nós estudamos justamente para isso. Uma bala e 3 animais, no caso, que teria que matar. Vamos esperar eles ficar juntinhos e atirar, que a gente mata 3 coelhos com uma bala só, que é o diferente. Então, é isso mesmo. É isso que Tudo tem um momento certo. Existe uma data base, existe um momento adequado para se discutir todos os anos os reajustes, as reposições. E o que a gente viu esse ano foi uma antecipação disso. Repito, novamente, não está errado. Foi uma antecipação de toda essa discussão por absoluto oportunismo político de dirigentes sindicais que pegaram professores e confundiram a cabeça deles com uma questão de piso, misturando assuntos. Não é à toa, e a maior prova disso, pastor Neres, é que a justiça se manifestou em 2 momentos consecutivos pela ilegalidade e foi taxativa, foi dura, foi extremamente dura. E eu digo para o senhor, eu acabei até acompanhando uma das audiências judiciais. Olha, quem viu a manifestação do desembargador de justiça, ela foi muito forte em relação ao uso político que estava se fazendo daquele momento, induzindo professores a erro, mas acima de tudo colocando crianças, adolescentes, os cidadãos da cidade que já vinham de um período muito longo de prejuízo à sua educação,
em virtude da pandemia, numa continuidade desse sofrimento. Então aquilo ali foi de uma maldade muito grande desses dirigentes sindicais que deveriam ser responsabilizados administrativa, civil, criminalmente pelo que fizeram. E acima de tudo, responsabilizados pelos próprios professores, que no final foram prejudicados em virtude da irresponsabilidade de dirigentes partidários oportunistas políticos de ocasião. E você acha que só foi prejudicado o financeiro, talvez, do professor, como eles acham, não, né, cara? O pai que tem que faltar ao trabalho e ser descontado o salário dele. Porque ele tinha que ficar com a criança em casa, né? Isso. Você entendeu? Não foi só aquele... As greves, Danilo, elas são um instrumento garantido na Carta Magna do Brasil, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, como uma alternativa para você lutar e brigar por direitos. Ocorre que as greves têm se tornado tão corriqueiras que elas parecem ser regra. Eu sou vereador, como nós falamos inicialmente, no 3º mandato. Já se vão 10 anos na vereança da cidade. E durante esses 10 anos, em pelo menos 7, teve greve. Então, aonde que está a busca de um direito e aonde que está a excepcionalidade? Ou aonde que está a regra? Não se pode fazer da greve um instrumento de pressão política, porque no outro lado não está só o poder público, a prefeitura. No outro lado está a sociedade, o contribuinte, o pagador de imposto, o cidadão, o pai que tem um filho na escola e que precisa trabalhar, tem a pessoa que precisa do serviço público que é prejudicado por greves legais e greves ilegais. A gente tem que saber diferenciá-las e respeitá-las. É aquilo que eu digo. Não adianta a gente acreditar na justiça quando a justiça só faz... Ela é justa para mim. Não. Então, quando a justiça se manifestou 2 vezes sobre a ilegalidade da greve, no primeiro momento, foi já o grande sinal de que estava havendo algo muito errado. Mas o sindicato e os dirigentes sindicais trouxeram um novo assunto, uma nova razão, fruto de uma decisão judicial da instância maior de justiça do país, que é o Supremo Tribunal Federal, para forçar a continuidade de uma greve. Não à toa foram penalizados pela justiça brasileira e tiveram que dar um passo atrás e recuar. Então, aquilo ali que houve foi de uma maldade tremenda com a população brasileira que paga o seu imposto para ter o serviço público, para o pai e para a mãe que precisam deixar um filho na escola para trabalhar, para o professor que precisa ter o seu salário garantido, a sua renda garantida, o seu sustento, o seu alimento garantido, porque foram usados, infelizmente, como massa de manobra por um sindicato picareta. Essa é a palavra. Mas eu vou falar uma coisa para ti, que a consequência foi grande. Até esses dias aí já tinha ressaca do que aconteceu. Eu estou falando na parte financeira dos professores. Sim. Mas eu estive presente nesse local, mesmo nos bastidores, prestando atenção. E também sentei, o presidente do sindicato me atendeu muito bem. Eu não estou aqui sendo parcial, eu estou querendo trazer a verdade, estou trazendo a verdade. Entrevistei ele e tudo. Eu fiz um questionamento com ele, e é o Chico, licença falar teu nome, mas eu fui muito bem recebido no sindicato, sentei, firmei, parabéns pelo que vocês fizeram comigo. E falei sobre a comunicação. Eu, um cara na qualidade de estrategista, sempre era mandado antes, em qualquer situação, para conversar. E ali para saber como é que nós poderíamos resolver o assunto, antes de alguém apertar um dedo ou espirrar alto. Estava lá eu na frente, Neres, para poder apaziguar. Então eu falei ali, vou falar uma coisa para o Thiago Morassoni aqui, talvez o pai não esteja assistindo, seria uma honra ter ele assistindo nós, mas tudo é comunicação, eu fui nas duas partes.
Eu dei uma andada nas duas partes. Eu vi que tinha egos no meio. Tinha um ego muito forte de um lado. Não quero citar aqui, sabe? Ah, mas nós já sentamos aqui, não foi só uma vez, pastor Neres. Nós já sentamos, chamamos aqui, sentamos 3, 4 vezes, já conversamos. Não vou citar o lado. Então, assim, aí eu fui no outro lado. Ah, mas tem que ser assim, tem que ser assim. Não, ó, tudo se resolve antes de apertar uma tomada, um dedo ou qualquer tipo de dispositivo. Antes de qualquer coisa, eu sou a favor da comunicação. Para poder não prejudicar a sociedade, Tiago. A categoria, no caso. A população da cidade. Senta, conversa, porque, por favor, eu sempre disse e vou falar toda a vida, quem resolve assuntos são adultos, não pessoas infantis. Então, o que tem nos cargos e no sindicato, na prefeitura, são pessoas adultas. Pastor Neres, se o senhor me permitir, tem uma premissa que eu carrego na minha vida, que vale mais 10 horas de conversa do que 2 minutos de briga. Então, se houvesse ali vontade de chegar a um consenso, um entendimento, não tem a menor dúvida que assim teria sido. Mas ali não se queria. Então, existia sim, por parte, repito, eu dou nomes, por parte do sindicato, existia por parte do sindicato uma vontade naquele momento de tensionar o máximo possível a situação, e isso esgotou o diálogo, levou ao que a gente viu acontecer e que infelizmente induziu um monte de pessoas a erro, induziu a erro. Por isso que o professor hoje, que se sentiu, tem que cobrar do sindicato. E tem nome, o sindicato tem dirigente, e dirigente tem que responder por ele. E ainda mais, Tiago, eu fiquei pensando naquele tempo, né? A questão de ser um político. Sim. Sabendo que o Tiago ia colocar o nome dele à disposição para vir como um deputado estadual, talvez para ferir ali, talvez Imagens? a imagem. É assim. Infelizmente, é assim, a gente vive em um mundo político. E quando a gente tem esse tipo de atitude oportunista, por pessoas que se travestem atrás da defesa de um interesse do servidor, quando na verdade não querem isso, querem uma atuação político-partidária com objetivo eleitoral, acabam fazendo com que todo mundo seja enganado nesse processo. Maravilha, mas vamos para o que interessa, porque ele não veio aqui para debater passado, quer falar de futuro. Dia 2 está chegando aí, e o homem ele tem que falar das propostas dele, a pauta dele. O que é que você defende, qual é a sua pauta? Olha, meu querido amigo, eu vou lhe dizer que são duas coisas que eu carrego em especial. A primeira delas, o fortalecimento da representatividade regional. Se a gente falar da importância dessa nossa região dentro do contexto do Estado e das suas características únicas, que são particulares dessa região, a representatividade política é a primeira delas, das bandeiras. Se a gente fala de Porto, Itajaí e Navegantes, 2 cidades da região, são cidades portuárias e com todo um entorno de outras atividades acessórias muito grande. Se a gente fala de pesca, Itajaí, Navegantes, Penha e Porto Belo são cidades que respiram a pesca, detém 95% do mercado nacional, o maior número de embarcações registradas no país, de indústrias de processamento. Se a gente fala de construção naval, 7 em cada 10 barcos de lazer produzidos no Brasil saem de Itajaí. Se a gente somar Itajaí e Navegantes, mais de 80% do mercado da construção naval do país constrói desde barco de pesca de madeira, navio de guerra de alta tecnologia. Se a gente falar de turismo, Penha, com Beto Carreiro, que é o maior indutor de turismo do estado de Santa Catarina, que atrai mais de 2 milhões de visitantes ano, junto com Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, cidades essencialmente turísticas. Se a gente falar da construção civil, Itajaí, Balneário Camboriú e Itapema são 3 referências da construção civil no país, inclusive 3 das cidades que mais valorizaram imóveis nos últimos anos.
Se a gente falar de logística, Itajaí é uma referência a nível nacional nesse cluster. Então, são particularidades nossas, da nossa região, dos municípios da nossa região, que precisam de representatividade política. Precisa de quem defenda, entenda, compreenda e dê voz a essa região. Então, primeiro ponto, representatividade política local e regional. Além da atuação de Estado. E aí, indo para a atuação de Estado, muito fortemente quero agir e trabalhar na geração de emprego e renda, usando tecnologia e inovação como a principal aliada para fomentar negócios, para melhorar processos e para fazer com que as pessoas tenham emprego através de empresas que se instalem, que produzam, que faturem, que façam um Estado maior, porque o Estado maior ele consegue entregar melhores serviços, o trabalhador ganha o seu dinheiro, o empresário ganha o seu dinheiro, o poder público fortalece a receita e o cidadão, de uma maneira geral, sai beneficiado. Então, duas bandeiras que eu destaco: representatividade política e fortalecimento da geração de emprego e renda através da tecnologia e da inovação. Maravilha, bem respondido. Inclusive tem uma empresa que veio De Manaus? de Manaus, né? A Zona Franca, sim. A Zona Franca é uma empresa que eu tive desde o princípio uma atuação direta, né, na vinda deles, com muito orgulho, porque é uma grande empresa que está se instalando em Itajaí. Existem 5 entrepostos da Zona Franca de Manaus em todo o país. Um deles é esse aqui, que nós trabalhamos muito fortemente com todo o grupo que está trazendo para acontecer. Está se instalando ali no Brilhante agora, no dia 1º de outubro, sábado que vem a obra vai ser finalizada, entregue, e no dia 1º de novembro começa a operação. São 90 mil metros quadrados de galpão que estão sendo construídos ali, 600 empregos diretos, 400 carretas dia de movimentação, incremento na economia, fortalecimento da nossa relação comercial e, acima de tudo, Itajaí se tornando uma referência em tudo aquilo que é produzido na Zona Franca de Manaus, que é um dos grandes mecanismos de desenvolvimento do nosso país, onde grandes empresas de Honda, Samsung, enfim, inúmeras grandes empresas lá estão estabelecidas e produzem os seus produtos. Eles vindo para cá podem ficar armazenados durante um longo período, 200 e tantos dias, não tenho de cabeça agora esse número, com a mesma isenção de impostos que existe lá. Ou seja, a gente acaba sendo aqui um hub de distribuição de produtos produzidos na Zona Franca de Manaus para todo o sul do país e sudeste do país. Então é um ponto estratégico. Maravilha! Aí, na verdade, para simplificar aqui, vai ser um CD. De alguma maneira ele é um braço, ele é uma continuidade da Zona Franca de Manaus que está estabelecida aqui. São 5 em todo o Brasil. Olha só. E isso devido ao esforço do Thiago Morastone. Não só, eu tive atuação, mas teve muita gente envolvida dentro do governo, fora do governo, acima de tudo os investidores que olharam a oportunidade, investiram. Então há uma soma de pessoas, eu tenho orgulho de ter sido uma delas e ter dado a minha contribuiçãozinha ali. Maravilha, Thiago. Eu sei que nós já extraímos bastante coisa de você, o horário já se foi embora, Danilo, mas eu quero aqui nesse momento pedir você que está assistindo para poder se inscrever no canal Falo Mesmo Brasil. Nós estamos começando um canal no YouTube, nós precisamos do seu apoio ali, precisamos que você se inscreva ali. A página no momento está até, graças a Deus, está bem compartilhada, o pessoal está movimentando, mas nós precisamos migrar para o YouTube também, porque tem mais facilidade, a gente consegue mais, tá? E assim, eu quero falar uma coisa para vocês aqui, ó. Diariamente, eu e o Danilo estamos buscando sempre mais informações, porque esse é um quadro da página, mas nós vamos ter outros páginas na quadra também, outro quadro na página também, no YouTube também e tudo, né, Danilo? Então assim, ó, pessoal, o canal não como eu vou falar ali pra ti,
não é partidário de modo algum, né? Nós quer trazer aqui a verdade, tá? Nós somos, eu tenho o meu partido, Danilo tem o partido também dele, que ele apoia, mas aqui no programa, de maneira alguma, a gente vai estar bajulando um, bajulando o outro. Nós conversamos um pouquinho com o Thiaguinho, em algumas questões, justamente, talvez por uma afinidade que rola, mas vou falar a verdade que dentro de todo mundo aqui, sabe, Thiago? A gente não se encontrou para poder conversar, preparar essa entrevista aqui. Cheguei atrasado, inclusive. Eu não entreguei você, eu sei que... Mas enfim, pessoal, chegou aqui, a gente já foi gravando, já foi se ajeitando. Quero agradecer a Sara Andrade, a minha filha, ela sempre está disponível ali. E também o pessoal que vem acompanhando o Thiago Morastone. E quero que eles, ao se despedir de vocês, agradeça também a audiência do pessoal que estão te acompanhando. Então, fala. Com certeza. Fica à vontade. Pastor Neres, Danilo, eu quero, antes de tudo, agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Vim de coração aberto realmente para ser perguntado sobre tudo, pergunta boa, pergunta difícil, porque eu acho que quando a gente se coloca à disposição da comunidade para poder representá-la, tem que estar aqui de cara aberta, pronto para tudo. Não existe nada a esconder, muito pelo contrário, quanto mais se questionar e se buscar saber, conhecer quem é o candidato, quem é a pessoa, quem é aquele que se apresenta para representar, melhor assim. Então eu quero agradecer a oportunidade, dizer que me senti muito bem, muito feliz de estar aqui, muito à vontade para responder todo e qualquer questionamento que fosse feito. Quero agradecer muito a cada um e a cada uma que até esse horário ficou conosco aqui, acompanhando o nosso bate-papo. Agradecer aqueles que mandaram perguntas, críticas, sugestões, elogios, que participaram de alguma maneira desse momento. Quero agradecer a todos pela oportunidade. Quero dizer que a gente está aí há 10 dias de uma eleição que é muito importante para cada um de nós como comunidade, como pessoas que vivem, trabalham em uma cidade, em uma região tão próspera, que tem crescido tanto, que tem se desenvolvido tanto, mas que é tão carente de representatividade política. Então, se a gente não cuidar da nossa casa, ninguém vai cuidar dela por nós. Nós temos aqui, na nossa região, que fazer o nosso dever de casa, ampliar a nossa representatividade política, fortalecer as nossas cidades, fortalecer a nossa gente, melhorar os serviços, atrair investimentos do Estado, emendas parlamentares, obras, o que é nosso por direito. E é nesse sentido, com toda a minha experiência de 40 anos, caminhando ao lado do meu pai, tendo 3 mandatos de vereador, sendo secretário de Desenvolvimento Econômico, com resultados claros, mas acima de tudo, vestindo a camisa da nossa cidade, da nossa região, que eu peço a cada um e a cada uma a confiança, o voto e o apoio para poder representar Itajaí, a região da Anfre, fortalecer o estado de Santa Catarina e fazer a nossa vida como comunidade ser uma vida cada dia melhor, que a gente continue tendo orgulho da cidade, da região e do estado que a gente vive, com muito amor no coração para representar a todos. Eu fico muito feliz, agradecido e peço a Deus que nos abençoe e nos proteja nessa caminhada. O número, Thiago? 19111. Não esquece de falar. Deputado estadual Thiago Morastone, 19111. Muito obrigado. Maravilha. E o nome veio, é monetizado. A página não é monetizada, o canal também não é. Nós precisamos de apoio, sim. Se o Thiago também quiser dar uma força para falar aí, né? Porque o lugar é simples, mas nós precisamos. Começamos agora, corremos o aluguelzinho lá de horário e começamos aqui, montamos aqui um estúdio aqui para poder oferecer o melhor para a população, não só de Itajaí, do estado e do Brasil. Né, isso daí. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela coragem, porque empreender é isso, é sair de uma zona de conforto, é se arriscar, é investir. Mas para todo mundo que trabalha, o resultado vem. Para todo mundo que acredita, que tem fé e que tem a coragem, o resultado vem. Então tenho certeza que tanto os apoiadores, quanto o público, quanto daqui a pouco o YouTube vai estar monetizando vocês também, e tudo vai ficar mais tranquilo, mais fácil e muito bem sucedido. Parabéns pelo programa, e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Eu não poderia, deixar, na quinta-feira eu jogo com o pessoal, Thiago. Eles falaram, cara, manda um abraço lá pra gente lá. Eu sei que tem muita gente, mas em especial ali as minhas filhas, a Ágata, claro.
Mas ali os meninos também, até não tem o nome Vai deles lá, aqui fica à agora, vontade aí. Tem uns né? O minutinhos. Alexandre, Thiago, Vinícius, esse pessoal me acompanha, rapaz, já há 8 anos. A gente joga bola toda quinta-feira ali no Coliseu. Ali. Oh, que legal. Mas não dá pra 8 É bom de bola? É bom de bola ou só faz de conta? 5 gols, toda vez eu vou falo, vou cantar fazer pra 5 turma aí, rapaz. É 5 gols, eu falo, vou fazer 5 gols hoje, já chego logo apavorando. Então, Vinícius, o Guilherme, o Timóteo, o Alexandre, Celso. Celso hoje está lá na Itália, mas a família dele ficou aqui. Um abraço para você, Celso, que Deus abençoe poderosamente sua vida aí, tá? E é isso aí. É isso aí, um abraço para a turma toda aí também. Toda, né, Tiago? Que legal, Um é isso prazer aí, ter você coisa aqui. boa. Para mim foi uma honra, obrigado pelo convite. E quantas mais vezes forem solicitadas, eu aqui vou estar com vocês com o maior prazer e com muita honra. Muito Humildade é onde chega muito longe, né? Humildade e respeito. Obrigado. obrigado. Maravilha. Sabe qual é a vontade dele pro programa aqui? Sabe o que ele tem vontade de trazer aqui? Senta aí. Fala, o filho do homem tá aí, rapaz. Nós estamos aqui. Vamos combinar, logo, Te entreguei, Daniel. logo a gente combina com ele, ele vem aí também, ele gosta de participar e está podendo, é uma oportunidade que o prefeito, o vereador, a pessoa tem de expor o trabalho, as ideias, de debater, de oferecer um contraditório, né? Então, tenho certeza que logo ele vai estar aí com vocês e com Mas muito eu vou fazer um prazer. desafio para ele. Né? Vamos trazer ele, mas não como prefeito, como um cidadão, uma pessoa como pra gente interagir, brincar, falar aqui, entendeu? Mostrar uma história de vida dele aí. Pode deixar que eu vou dizer para ele que vocês estão esperando. Uma palavra, né, quando uma pessoa, né, tem um tempo de carreira, sabe? Ele falou, Thiago, uma vez em uma reunião, a vitória está aqui. É isso A mesmo. vitória começa aqui, né? Qualquer tipo de vitória da sua vida começa dentro da sua cabeça. Começa dentro da cabeça, do pensamento. E é exatamente isso. Mas maravilha. Tem que pensar na vitória e pedir a Deus sabedoria para poder governar, agir da melhor maneira possível. Beleza. Obrigadão, Thiago. Obrigado, Danilo. Vai se preparando que daqui a pouco você vai conduzir as entrevistas ali. Mas vamos deixar esses assuntos para os bastidores aqui, né? O treino ficar esquisito. Mas muito obrigado, Deus abençoe vocês. Peço a vocês que compartilhem, tá? À vontade mesmo aí. Nos apoiem mesmo, fala desse canal, fala dessa página. Deus abençoe e até a semana que vem. Obrigadão.